Olá pessoal, tudo beleza? Vamos falar sobre logaritmos. Algumas definições de logaritmos, né? Então, por exemplo, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Por quê? Porque a base elevado a zero vai ser sempre 1. Vê uma outra definição aí. O logaritmo de b na base b é igual a 1. Por que vai ser 1? Porque b elevado a 1 vai ser b. Estamos aplicando a definição de logaritmo aqui, né? O logaritmo de b elevado a m na base b é igual a m. É igual a m. Por que é igual a m? Porque a base elevado ao logaritmo dá b elevado a m. Uma definição muito importante é que se eu tenho um número b, qualquer número, uma constante, elevado a um logaritmo de a na base b, isso aqui, o valor que é a. Pois vou fazer um exemplo aqui, sendo o logaritmo de a na base b é igual a x. Então, b elevado a x é igual a. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu tenho aqui 2 elevado ao logaritmo de 8 na base 2, isso aqui é 8. Certo? Por exemplo, aqui, logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. 2 elevado a x, né? É igual a 8. 2 a terceiro. X vai dar igual a 3. Fazer um exercício aqui sobre a condição de existência de um logaritmo aqui, ó. Determine o valor de x para que exista o logaritmo. Para que exista o logaritmo. Porque você sabe que o logaritmo de um número, o logaritmo não existe não existe o logaritmo de um número negativo. Não existe o logaritmo de um número negativo. Mas o logaritmo de um número pode ser negativo. Por exemplo, se o número for entre 0 e 1, excluindo seu 0 e 1, e for entre o 0 e 1, o logaritmo é negativo. Bom, vamos fazer alguns exemplos aí. O logaritmo de 4x menos 1
igual a 3. Bom, aí ele pede, calcule o valor de x para que exista logaritmo. Ele não está pedindo o logaritmo disso aqui, porque não tem condição. Isso aqui, 4x menos 1, eu não sei o valor de x, como é que eu vou saber o logaritmo? Pela definição aqui. Então, ele está pedindo aqui o valor de x para que exista logaritmo. Então, este logaritmando aqui tem que ser maior do que 0. Então, para que exista logaritmo, 4x menos 1, ele tem que ser maior que 0. Consequentemente, o 4x tem que ser maior do que 1. Então, o x tem que ser maior do que 1/4, claro. 4 vezes 1/4 dá 1, 1 menos 1, 0. Tem que ser maior que 0, né? Então, o x tem que ser maior que 1/4. Para ficar 0 aqui, tem que ser maior que... Para ficar maior que 0 aqui, tem que ser maior que 1/4, né? Então, essa é a condição de existência. A condição de existência para que exista logaritmo. Neste caso, o x tem que ser maior que 1/4. Beleza? Vamos ver uma outra aí. O logaritmo de 2. O logaritmo de 2 na base 2x menos 1. Qual a condição para que exista logaritmo aí? Qual a condição, o valor de x para que exista logaritmo? Vimos que essa base tem que ser maior que 0. E diferente de 1, essa base aqui, esse 2x menos 1, tem que ser maior do que 0. E também o 2x menos 1, ele tem que ser diferente de 1. Se for base 1, não vai resolver nada isso aí, né? Então, 2x é maior do que 1. O x tem que ser maior do que 1/2. E o 2x tem que ser diferente de 1 mais 1. O 2x tem que ser diferente de 2. Então, o x tem que ser diferente de 1. Então, a condição, o valor de x aqui tem que ser maior do que 1/2 e tem que ser diferente de 1 também. Certo? Porque a base não pode ser negativa também. E não pode ser 0. Não pode ser 1. Dois menos 1 tem que ser maior que 0, né? Bom, vamos a outra aí. A condição de existência para que exista o logaritmo de... Vou fazer uma outra aqui. O logaritmo de x menos 3 na base 4 menos x. Então a base aqui 4 menos x. Qual é a condição de existência? Este número aqui, ó, a base, tem que ser 4 menos x, tem que ser diferente de 1. E logicamente tem que ser maior que 0 também, né? E este número aqui, ó, x menos 3, tem que ser maior que 0. Então, o x tem que ser maior que 3. E aqui o 4, o menos x, tem que ser diferente de 1 menos 4. O menos x tem que ser diferente de menos 3. Multiplica por menos 1, x tem que ser diferente de 3. Certo? Então o x tem que ser maior que 3 e tem que ser diferente de 3. Porque se o x for menor que 3, já não dá, né? Beleza? Vou fazer uma outra aqui, fazer mais uma aqui. O logaritmo... Qual a condição de existência para que o logaritmo de x² mais 3?
Na base 10. Quando é base 10, não precisa pôr nada aqui. Ó. Então aqui, quando não tem nada aqui na base, é porque é 10. A condição de existência, qual que é a condição de existência? Pensa um pouquinho. Qual o valor de x para que este logaritmo exista? Existe no caso aqui alguma restrição? Não, porque qualquer que seja o valor de x vai dar maior que zero, porque qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo, e mais 3 ainda. Então aqui não tem restrição. O x tem que qualquer x qualquer x pertencente aos reais serve aí, ó, aos reais, né? Beleza? Então aqui não tem restrição. Beleza! Tchau, até a próxima.